Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à aula de português de 9º ano. Já sabem que eu me chamo Ana Carla Ferreira e comigo em estúdio tenho a professora Ana Bela Brígida a dar-me apoio técnico e no vosso cantinho, aí no vosso televisor, vão ter também a imagem da intérprete de língua gestual, que hoje é a Marta Silva. Vamos então fazer uma pequenina síntese do que se passou na última aula e, se bem se lembram, na última aula nós estivemos já a trabalhar com texto narrativo. Por isso pedimos para terem à frente o vosso manual adotado na vossa escola para poderem acompanhar connosco a aula de hoje. Então, vamos trabalhar com texto narrativo e vamos lembrar o que fizemos na aula anterior. Falámos do Concílio dos Deuses, nas viagens do maravilhoso e do fantástico, canalizámos depois para um autor estrangeiro, para o Oscar Wilde e para o Fantasma de Canterville, e depois fizemos essa transição numa viagem através do mundo do maravilhoso e do fantástico. Hoje vamos continuar com viagens, mas viagens ao mundo da narrativa de outras narrativas. Vamos também lembrar que a nossa temática central nestas aulas de português é sempre a mesma, ou seja, a valentia, a bravura versus temeridade. E neste caso, vamos dedicar-nos hoje a uma mulher que é também uma heroína, tendo em conta esse tema da bravura e da valentia. Vamos então começar com o texto narrativo e neste texto narrativo, para vocês recordarem um pouco do que é o texto narrativo, vamos começar por visualizar um vídeo da escola virtual que nos vai relembrar o que é o texto narrativo. Era uma vez um gato que tinha uma menina. Era um gato preto, com os olhos redondos e amarelos. A menina era magrinha, pequena, de olhos grandes e brilhantes, um pouco tristes. Chamava-se Maria. Acabaste de ouvir o início de um texto narrativo. Repara que num texto narrativo, o narrador conta uma história na qual intervêm personagens que participam em acontecimentos ocorridos em determinados momentos e em certos lugares. Então, acabámos de visualizar para vos chamar a atenção e despertar a atenção aí em casa para o estudo do texto narrativo. Já sabemos que um texto narrativo é, então, um texto que nos conta uma história. E essa história é contada com várias características, com várias categorias. E são essas categorias da narrativa que vamos recordar hoje na aula, através depois da visualização de um PowerPoint, em que vamos fazer com que vocês aí em casa se recordem de tudo aquilo que já trabalharam em termos de texto narrativo. Vamos passar então para o PowerPoint para começar a ver essas características, essas categorias do texto narrativo. Temos então como primeiro dia positivo a identificação do tempo, que não era o que era para aparecer neste momento, uma pequenina correção técnica e vamos então à visualização do primeiro dia positivo. Texto narrativo é um recurso que fomos buscar um manual, que neste caso é o manual adotado na nossa escola, mas é um recurso adaptado porque fizemos aqui algumas alterações em função daquilo que queremos transmitir na aula de hoje. Então vamos para o segundo dia positivo e nesse dia positivo vamos nos encontrar com a definição do texto narrativo. E o texto narrativo, já sabem, é um texto que conta uma história, como foi dito no vídeo anterior, em que se faz um relato de acontecimentos, reais ou imaginários, e há vários tipos de texto narrativo. Temos então os exemplos. Podemos ter conto, novela, romance, notícia e por aí fora. De qualquer maneira, hoje vamos dedicar a nossa aula ao texto narrativo, mas ao conto. Prosseguimos então para mais um dia positivo e já sabem que o texto narrativo se chama narrativo porquê? Isso mesmo, porque tem um narrador. Então, quem é o narrador? O narrador é quem conta a história dentro do texto e conta uma ação que decorre num determinado espaço, num determinado tempo e em que vão intervir várias personagens. Portanto, este narrador vai estar presente sempre na questão do texto narrativo. Avançamos mais um pouco
E vemos que, em termos de categorias da narrativa, temos narrador, já falámos dele, vamos ter ação, personagens, espaço e tempo. Avancemos mais e vamos nos encontrar então com a classificação do narrador. Já vimos que narrador conta a história e narrador e autor são, neste caso, diferentes. Avancemos para a questão seguinte, que foi o que eu acabei de dizer, não podemos confundir narrador e autor. Em termos de presença, este narrador, e vocês sabem porque já deram as categorias da narrativa ao longo do segundo e do terceiro ciclos, que o narrador pode ser participante ou pode ser não participante. Ele é participante quando se integra nos acontecimentos que conta e é não participante quando não se inclui na história que está a contar. Vamos continuar e vamos continuar ainda com o narrador, mas desta vez com a classificação quanto à posição. Então, o narrador pode ser objetivo ou subjetivo. Se ele for objetivo, narra os acontecimentos e limita-se a contar esses acontecimentos. Mas se ele for subjetivo, já sabem que manifesta opiniões em relação à história que está a contar. Vamos avançar para mais um diapositivo e vamos nos encontrar com a categoria da narrativa ação. Então, o que é a ação? A ação não é mais nem menos que o conjunto de acontecimentos que se vão suceder na história que estamos a ler, em determinados espaços, em períodos de tempo, praticados por uma ou mais personagens. Já sabemos também que numa narrativa podem existir várias ações. Vamos passar depois para a questão da importância ou do relevo que essa ação pode ter. Como acabámos de dizer, pode existir mais que uma ação. Então, existindo mais que uma ação, o que é que vamos encontrar? Ações principais e ações secundárias. A ação principal é a que tem maior importância e, obviamente, que as secundárias são as que englobam os acontecimentos menos importantes. Continuamos então e vemos também que, ainda na categoria da narrativa à ação, os acontecimentos podem se articular de forma diferente de acordo com as sequências narrativas que nos são apresentadas. Podemos ter encadeamento, e é o que vamos encontrar na maioria dos casos, e neste caso concreto, nos contos, porque são textos mais pequenos. Então temos um encadeamento, que é quando os acontecimentos se sucedem por ordem cronológica. O encaixe, quando o narrador inclui uma história no interior de outra, sem que a unidade da ação se perca, e ainda a alternância, quando os acontecimentos se desenrolam de modo alternado. Continuamos então e agora vamos nos encontrar com as personagens. Já sabemos que as personagens são aquelas que vão intervir nessas mesmas histórias. E estas personagens, conforme a ação avança e a sua caracterização vai sendo revelada, vão manifestando várias atitudes ao longo dessas mesmas histórias. Continuamos para o próximo diapositivo e vemos que estas personagens, quanto ao papel ou relevo, se podem classificar como principais, secundárias, figurantes. As principais são as mais importantes, obviamente. As secundárias contribuem para o desenrolar da história, mas têm um papel menos importante do que as principais. E os figurantes estão lá, marcam presença, mas não contribuem para o desenvolvimento dessa mesma história. Volto a dizer, estamos a fazer revisões em relação ao que foi já dado pelos vossos professores ao longo do terceiro ciclo como característica de texto narrativo. Nas personagens, para além do papel, temos também a sua definição. E aqui temos personagens planas, personagens modeladas e personagens tipo. As personagens planas mantêm-se iguais a elas mesmas ao longo da história. As modeladas, em função da personalidade que têm, vão alterando a sua intervenção. As personagens tipo, já sabem e também devem se lembrar delas quando deram o Alto da Barca do Inferno, este ano, de Gil Vicente, são as que representam grupos sociais, profissionais ou outros. Continuemos então com esta explicação para passarmos às personagens, mas deste modo em termos de caracterização. Temos caracterização direta e temos caracterização
indireta. Quando é que são caracterizadas de forma direta? Quando os aspectos físicos e psicológicos da personagem são apresentados diretamente pela própria personagem, neste caso será uma autocaracterização, ou por outros personagens, ou pelo narrador, e nesse caso será a heterocaracterização. Mas estas características são referidas dentro do próprio texto. Quando é que a caracterização é indireta? Quando somos nós, leitores, que à medida que a personagem vai desenvolvendo o seu papel dentro da história e tomando diferentes atitudes, somos nós, leitores, que vamos deduzir como é que as personagens se podem caracterizar. Avançamos mais um diapositivo e, neste caso, vamos nos encontrar com a categoria da narrativa espaço. E o que é o espaço em termos físicos? É fácil de vocês perceberem aí em casa, são os espaços concretos onde se desenvolvem os acontecimentos da história. Mas se formos para o espaço social, já não temos um espaço físico real propriamente dito, vamos ter sim um ambiente social no qual decorrem os acontecimentos e as personagens atuam. Em termos de espaço psicológico, corresponde ao espaço interior que existe na mente das personagens, constituído pelas suas vivências, pensamentos e sentimentos. Depois vamos para outra categoria da narrativa e chegamos ao tempo. O tempo da história é aquele tempo que nós, professores, às vezes chamamos também de tempo cronológico e corresponde à ordem sucessiva dos acontecimentos, tal como eles ocorrem dentro da própria história. O tempo do discurso é o que é gerido pelo narrador, que pode fazer, por exemplo, avanços, recuos ou omissões. E aí devem-se lembrar daquelas 3 palavrinhas, às vezes um bocadinho complicadas, que nós, professores de português, utilizamos em aula, ou seja, avanços, prolepses, recuos, analepses e omissões, as elipses. Depois temos o tempo psicológico, que é o tempo subjetivo, sentido de forma particular por cada uma das personagens. E assim fizemos revisão de todas as categorias da narrativa de uma forma muito ligeira que existem. Porquê? Porque eu disse-vos que o nosso objetivo hoje é canalizar-vos para o mundo da narrativa. E nesse mundo da narrativa vamos nos encontrar hoje com um senhor chamado Eça de Queiroz e com um conto que se chama A Aia. Então eu vou começar por escrever aqui o nome da história que hoje vai fazer parte da nossa viagem no mundo da literatura. E começo por vos explicar que a aia é um termo que, entretanto, caiu um bocadinho em desuso, mas, para vocês perceberem aí em casa, podem associar este termo, a aia, a uma ama. E o que é uma ama? Se calhar alguns de vocês, quando eram mais pequeninos, também tiveram amas, que eram aquelas senhoras que tomavam conta de todos vós, quando as vossas mães, os vossos pais, tinham que ir trabalhar. Então, esta aia é parecida com a ama que vocês tiveram aí em casa. E neste caso, esta aia era uma escrava, porque a história remete-nos para um tempo mais antigo, e educava e tomava conta de bebés, que neste caso era o seu filho e também o seu futuro príncipe. Portanto, era a ama de leite tanto do futuro príncipe como do seu próprio filho. Feita que foi a explicação em relação ao título do conto que vamos analisar hoje, a aia, vamos agora novamente olhar para o ecrã e temos então a imagem do senhor que escreveu este conto chamado A Aia. Eça de Queiroz, escritor português do século XIX. Então, como temos aqui, só para ficarem com uma ideia, Eça de Queiroz viveu entre 1845 e 1900, foi um dos pioneiros da literatura realista portuguesa do século XIX. Na sua produção literária destacou-se a prosa de ficção, a crítica literária, a crónica jornalística e a literatura de viagens, e os temas que vamos encontrar nos livros e nas histórias do Eça têm a ver com o cotidiano, com a descrição pormenorizada de personagens e com a descrição pormenorizada também de alguns espaços. Depois, já sabemos então que a história de hoje é um conto. Vamos só recordar, para vocês se lembrarem aí em casa, das características do conto, porque é um texto narrativo, mas com características específicas. Então, os contos são narrativas curtas, ou seja, histórias curtas, com um reduzido número de personagens,
concentração de espaço e de tempo, unidade de ação e possibilidade de transmissão de ensinamentos ou mesmo de uma lição de moral. Em relação ao Eça de Queiroz, dizer-vos também que, para além dos contos, e a nossa aula de hoje está centrada nesse conto, ele escreveu também uma obra que vocês vão ter oportunidade de se encontrar com ela no ano que vem, já no ensino secundário, que se chama Os Maias, e é por essa obra que o Eça de Queiroz acabou por ficar mais conhecido. Então, vamos passar para a Aia propriamente dita. E para passarmos à Aia propriamente dita, vamos ter a visualização de um vídeo, novamente da escola virtual, em que vamos ouvir e visualizar o primeiro excerto deste conto chamado A Aia. Volto a pedirem em casa para terem à vossa frente o manual adotado na vossa escola para poder seguir connosco esta audição. Página 2. Era uma vez um rei, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas, que partira a batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho que ainda vivia no seu berço, dentro das suas faixas. A lua cheia que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a minguar, quando um dos seus cavaleiros apareceu, com as armas rotas, negro do sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei, despassado por 7 lanças entre a flor da sua nobreza, à beira de um grande rio. A rainha chorou magnificamente o rei. Então, ouvimos precisamente os 2 primeiros parágrafos do conto literário A Aia, desse senhor, escritor português do século XIX, chamado Eça de Queiroz. Ficámos a perceber, na audição, que é a história de um rei que infelizmente tem que partir para uma batalha, que é morto nessa batalha e que deixa desamparados tanto a sua esposa, a sua rainha, como um príncipe ainda muito bebé e que, devido a essa tenridade, ainda não estava em condições de subir ao trono para suceder ao seu pai. Portanto, são estas as indicações que ficamos a perceber na audição destes 2 primeiros parágrafos. Então, que já ouvimos, que já recordámos o que se passou nestes parágrafos iniciais, vamos avançar para a página 3 para podermos verificar que vocês estiveram a acompanhar a nossa aula até aqui e que conseguem responder exatamente às questões que são só questões de veracidade ou falsidade. Então, como se lembram, o texto começou, era uma vez um rei que partiu. O rei partiu para a batalha em busca de fama e novas terras. Se é o que está escrito no texto, obviamente que vamos optar pela questão verdadeira. Depois, a morte do rei é chorada pela rainha como esposa, mãe e rainha. E é verdade, a rainha ficou preocupada porque sabia que o seu filho era ainda bebé, sabia que ela ia ficar desamparada com um trono e um reino para gerir. Depois, o rei não tinha inimigos. Se ele acabou de ser morto numa batalha, obviamente que tinha inimigos. Então vamos optar por considerar a resposta como falsa, porque ele tinha de facto inimigos. O rei inicia a sua marcha sob o signo da lua cheia. Porém, a lua começa a minguar quando é anunciada a morte do rei e a derrota das suas tropas. E é verdade, parece que a lua acompanhou a morte deste rei. O rei morreu trespassado por uma lança à beira de um grande rio. À beira de um grande rio é verdade, mas não foi trespassado apenas por uma lança. Foi trespassado por 7 lanças. Portanto, a resposta é falsa. Com a morte do rei, a rainha fica sozinha a viver no castelo e a governar o reino. Ela fica desamparada, mas obviamente que não fica sozinha no castelo, até porque junto dela tem os seus serviçais, entre os quais a Aia. Portanto, a resposta é falsa. Quando o rei parte para a guerra, o reino fica próspero e protegido.
Obviamente que não, fica desprotegido. Portanto, obviamente aqui a resposta também é falsa. Vamos então confirmar se está tudo bem para podermos continuar a contar esta aventura e a contar-vos esta história. Muito bem, confirmado. Penso que aí em casa também tiveram a oportunidade de confirmar as vossas respostas. E avançamos para a página 4. E na página 4 vamos pôr-vos a ouvir mais um excerto desta história que se chama A Aia. A rainha chorou magnificamente o rei. Chorou ainda desoladamente o esposo, que era formoso e alegre. Mas, sobretudo, chorou ansiosamente o pai, que assim deixava o filhinho desamparado, no meio de tantos inimigos da sua frágil vida e do reino que seria seu, sem um braço que o defendesse, forte pela força e forte pelo amor. Desses inimigos, o mais temeroso era seu tio, irmão bastardo do rei, homem depravado e bravio, consumido de cobiças grosseiras, desejando só a realeza por causa dos seus tesouros, e que havia anos vivia num castelo sobre os montes, com uma horda de rebeldes, à maneira de um lobo que de atalaia espera a presa. Ai, a presa agora era aquela criancinha, rei de Mama, senhor de tantas províncias, e que dormia no seu berço com o seu guizo de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia noutro berço. Mas este era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão. O mesmo seio os criava. Quando a rainha, antes de adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha o cabelo louro e fino, beijava também, por amor dele, o escravozinho, que tinha o cabelo negro e crespo. Os olhos de ambos reluziam como pedras preciosas. Somente o berço de um era magnífico de marfim entre brocados, e o berço do outro pobre e de verga. A leal escrava, porém, a ambos cercava de carinho igual, porque se um era o seu filho, o outro seria o seu rei. Então, com a audição que acabámos de fazer, ficámos a perceber que aqui a Aia tem de um lado o seu filho, o escravozinho, mas tem do outro lado o seu futuro rei, ou seja, o bebé que um dia vai ser o seu futuro rei. Então, temos que ir para a página 10, neste caso, para conseguirmos perceber exatamente quais são as características que vamos encontrar em relação ao escravo, ao príncipezinho, mas também às características que estes dois bebés tinham em comum. Vamos então passar a fazer a correspondência para que vocês aí em casa possam acompanhar de uma forma mais interativa a história que estamos neste momento a contar-vos. Então, vamos começar pelo escravo e em relação ao escravo vemos que ele tem o cabelo negro e crespo. Também não é muito difícil de chegarmos a essa conclusão, porque são características dele enquanto pertencendo à sua raça. Então, cabelo negro e crespo. Muito bem. Depois temos o príncipe, que, obviamente, tinha mais condições económicas, portanto, dormia num berço de marfim e, devido às suas características físicas, obviamente que, ao contrário do escravo, tinha o cabelo louro e fino. Vamos fazer a ligação para confirmar. Príncipe, cabelo louro e fino. Muito bem. E agora vamos ver as características comuns a estes dois bebés, que, parecendo tão afastados em termos de hierarquia social, acabavam por ter muitas características comuns. Temos o príncipe e o escravo, os olhos que reluzem como pedras preciosas, no caso de ambos. Depois, ambos eram alimentados pelo mesmo seio. Eu expliquei no início que a Aia era uma ama de leite e, portanto, amamentava o seu filho e amamentava também o seu príncipe. Porquê? Porque estamos a falar de um tempo em que não era usual as rainhas amamentarem os seus bebés. Depois, ambos recebiam os carinhos da Aia. Obviamente, ela tomava conta dos dois. E depois também ambos recebiam os beijos da rainha, porque a rainha, antes de
se deitar, despedia-se do seu filho, mas despedia-se também do pequeno escravozinho. E ambos nasceram numa noite de verão. Vamos verificar agora as correspondências e vemos que estão corretas. Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma pequenina sistematização do que foi a nossa aula hoje. Então, transportamos esta aula para o mundo da narrativa. Ou seja, quisemos fazer recordá-los as categorias da narrativa, que vocês já tinham trabalhado com os vossos professores aí em casa, e recordámos todas elas. Se bem se lembram, fizemos revisões em relação ao narrador, em relação à ação, em relação ao tempo, em relação ao espaço. Depois canalizámos essas categorias da narrativa para um autor português do século XIX que se chama Eça de Queiroz. Falámos um pouquinho do Eça de Queiroz, referimos que ele teve vários géneros em termos de produção literária, mas que hoje nos estávamos a dedicar ao conto. E em relação ao conto, vimos também as características deste género textual. Ou seja, recordámos que um conto é um texto curto, com um número reduzido de personagens, com concentração em termos de espaço e de tempo, com unidade da ação e que nos pode sempre transmitir um determinado ensinamento, uma determinada lição de moral. Depois passamos para o conto à aia propriamente dito e tivemos a oportunidade de visualizar com o vídeo da escola virtual o primeiro e o segundo parágrafos que correspondem à situação inicial desta mesma história. Ficámos a perceber que havia um rei que foi morto numa batalha e que deixou um jovem príncipe ao abandono. Depois deparámos-nos com duas mulheres, a rainha e a aia, que ficam naquele castelo a proteger aquele reino e a proteger também os seus filhos ainda bebés. Portanto, temos aqui um mundo virado para o feminino, se quiserem. E tendo isso em atenção, que as heroínas aqui são femininas, e pela primeira vez estamos a encontrar com heroínas femininas nestas aulas de português, porque temos andado com heróis, mas masculinos. Tendo em conta estas heroínas femininas, vou passar já para a fase das despedidas, porque a aula está praticamente a chegar ao fim, e recordar-vos que eu tenho uma equipa a trabalhar comigo na minha escola, todas elas também, curiosamente, heroínas femininas. Portanto, vou lembrar que as minhas colegas são as professoras Anabela Tavares, Rosário Fernandes, Telma Ramos e a professora Susana Traquina. Por falar também em mais heroínas, vou referir mais três, neste caso as da minha equipa da Direção-Geral de Educação, Carla Lourenço, Rosa Costa e Eulália Alexandre. E porque estamos a falar no feminino e porque vivemos o Dia da Mãe, queremos deixar, para terminar, uma homenagem a todas aquelas mulheres que são heroínas no seu dia-a-dia, que são mães, que mesmo não sendo mães biológicas, são também mães de coração. A todas essas mulheres deixamos uma homenagem em forma de despedida com a audição de um poema de Eugênio de Andrade chamado precisamente A Mãe. Fiquem bem, fiquem desse lado, porque isto sem vocês não tinha piada nenhuma. No mais fundo de ti, eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora, em noites rumosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato de moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, bem. Olha, queres ouvir-me?
Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tu tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio do laranjal. Mas tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. E saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guarda a tua voz dentro de mim e deixe-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves.